Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Essas quatro siglas que trazem sofrimentos para muitas pessoas, hoje é algo que está ficando cada vez mais comum. Difícil alguém que não conhece uma outra pessoa que apresenta essa situação, esse sofrimento. Quatro letras que limitam a pessoa durante muito tempo e traz tanto sofrimento no decorrer de sua vida. Vamos entender o que é realmente o TDAH, o que pode causar o TDAH falso e vamos entender como nós tratamos o TDAH. Nós podemos ter qualidade de vida com TDAH? Sim, podemos ter. E é esse que é o assunto de hoje que eu quero deixar para vocês. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista e trabalho com a psicanálise e terapias integradas, buscando trazer qualidade de vida, equilíbrio para as pessoas. E hoje o tema é algo muito polêmico que vem se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas hoje, em todas as famílias. Vamos entender primeiro o que é o TDAH de forma científica, claro, em que é inegável o seu diagnóstico. O TDAH, ele é um diagnóstico dado para pessoas que apresentam o déficit de atenção com hiperatividade, tem vários sinais que apresentam nessa pessoa desde a infância. O TDAH é visto como uma patologia neurobiológica, ou seja, você tem desde criança. Ah, Paulo, mas e uma pessoa que está com 17, 18 anos de idade, ela tem como apresentar o TDAH agora? Existem vários pontos que nós nos perdemos por causa desse diagnóstico. Um diagnóstico, ele é para entender, no caso para o psiquiatra, os médicos, até para os terapeutas, o que está acontecendo com a pessoa, no caso da linha médica, receitar, direcionar as medicações adequadas, e o terapeuta entender na linguagem do diagnóstico o que está ocorrendo na vida dessa pessoa. Mas, infelizmente, tem pessoas que acabam pegando esse diagnóstico por si mesmos e acabam tornando a vida mais difícil ainda. Como assim, Paulo? O TDAH ele traz muitas perdas para a pessoa que está vivenciando essa questão, quando a pessoa tem essa neuropatologia. E ela tem perdas desde criança. Ah, tá. E a pessoa que começou a apresentar numa fase adulta? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer agravamento, mas não quer dizer que a pessoa começou a ter essa patologia a partir daquele momento, com 18, 19, 20 anos de idade. Sempre o TDAH, cientificamente falando, ele é reconhecido em pessoas que sempre tiveram. O que pode ocorrer é que a pessoa tem sim sinais dessa deficiência psicossocial desde a infância, porém não muito manifestada. Ou seja, ela tem sim perdas desde criança. Porém, devido ao ambiente, traumas, condições de vida, alimentação, sono, etc., isso se desenvolve e torna-se mais ativo essa deficiência social que essa pessoa tem. Por que eu falo deficiência social? A pessoa com TDAH, ela tem problemas de criar foco, problemas de botar atenção num assunto e terminar esse assunto até o final. É tipo, a pessoa sai da sala para ir até o banheiro e no caminho de ir até o banheiro, ela faz 3, 4 coisas diferentes e esquece para onde é que estava indo, por exemplo. Essa pessoa, ela apresenta sinais como, por exemplo, ansiedade nas conversas sociais, ou seja, acaba sendo uma pessoa mais impulsiva, é normal, esse é um dos sintomas que apresenta uma pessoa com TDAH, perdas de horários, perdas de compromissos, esquecer das coisas com grande frequência. Isso são os sintomas mais típicos do TDAH. O que acontece? O ponto do vídeo que eu estou apresentando hoje é que nós temos que tomar cuidado na hora de nos autodiagnosticar com isso. Já me veio pessoas com esse autodiagnóstico falando, Paulo, eu acho que eu tenho TDAH.
Tá, mas você foi no neuropsicólogo, fez acompanhamento médico, etc., fez todos os exames necessários para poder verificar isso? Ah, não, é que eu esqueço muito, eu me perco as coisas, eu não consigo ter foco, tal, tem TDAH. Não é relativamente que você tem esses sintomas que você tem o TDAH. O TDAH já começa desde criança. Uma pessoa que tem essa deficiência costuma ter muita dificuldade, tanto na vida acadêmica, né, na parte escolar, quanto na vida social. Claro que tem níveis desse diagnóstico. Tem níveis mais leves, que são perdas mais leves, níveis mais altos, que têm perdas mais altas. Você tem um nível muito alto TDAH, você pode levar esse TDAH para um nível mais baixo. E você tem um TDAH de nível baixo, você pode levar ele para um nível mais alto. Tudo depende do ambiente, autocuidado e terapia. Se você faz um tratamento adequado, um cuidado adequado, você também reduz o TDAH de uma forma drástica, a ponto de ter pequenos sinais apenas. Mas como é que eu faço isso, Paulo? Terapia constante para você poder organizar os pensamentos, alimentação adequada, tempo de sono adequado, uma educação biológica adequada. Mas por que isso, Paulo? Isso eu vou acabar pegando um gancho para entrar num outro assunto junto com isso, que é importantíssimo: os falsos diagnósticos. Quando uma pessoa dorme pouco, ela manifesta todos os sintomas do TDAH. Quando uma pessoa troca o dia pela noite, ela também apresenta sintomas do TDAH. Quando uma pessoa tem faltas de vitaminas, principalmente B12, ferro, vitaminas do complexo B em geral e vitamina D, essa pessoa também pode apresentar sintomas do TDAH. E não quer dizer que ela tem o TDAH. Quais os sintomas que eu estou falando? Déficit de atenção, hiperatividade, falta de foco, perdas sociais de forma geral, por não conseguir se concentrar, por esquecer, confundir a coisa, pensamento conturbado, a hiperatividade, ou seja, um certo nervosismo, uma reatividade. A pessoa com TDAH, ela, por exemplo, às vezes ela não consegue esperar uma conclusão de uma pessoa falando e interrompe. São tudo sintomas que a gente observa e identifica. Por isso que, se você acha que você tem um TDAH, tem toda uma linha de ações que são necessárias serem feitas. Por exemplo, primeira coisa, verificar questões das vitaminas. B, complexo B de forma geral, mas principalmente a B12, vitamina D, ferro, o magnésio também, vitamina D, são importantíssimos para você verificar. Se você tem tudo em ordem nisso aí, então já pode ser sim que tem uma neurodivergência, no caso, uma neurodeficiência dessa questão que está causando sintomas dessa falta de foco, por exemplo. Outra coisa que danifica drasticamente, em que se confunde muito com o TDAH, as pessoas dormirem mal. Tem pessoas que têm problema, apneia do sono, tem pessoas que trocam o dia pela noite, tem pessoas que vão dormir 3, 4, 5 horas da manhã todos os dias e acorda meio-dia, 1 hora da tarde. Essas alterações do sono geram todos os sintomas que uma pessoa diagnosticada real desde a infância do TDAH tem. Então, pode ser confundido. Por isso que na hora de verificar certas situações, tem que observar todos os fatores reais, físicos e psicológicos, para que a pessoa consiga se regular. E o mesmo caminho para verificar esse tipo de situação, se a pessoa é um TDAH neural mesmo, ou se é provocado. Na verdade, não existe TDAH provocado, tá, gente? Eu estou falando dos sintomas. Os sintomas confundem as pessoas olhando o comportamento e falam que TDAH. Já veio pessoas para mim, por exemplo, no caso que eu lembro agora de uma moça, em que ela veio que estava tendo deficiência, dificuldade de aprendizado, dificuldade na escola. O problema dela era falta de ferro e B12. Completou, acabou o problema dela de falta de foco, o problema dela de sentir sono durante o dia, acabou, reculou. Como tem casos de pessoas que ficam com a mente conturbada, ela tem problema de sono. Longos períodos de estresse, o famoso burnout, ele pode também apresentar os sintomas que se confundem com o TDAH. Então, primeiramente, esse vídeo é praticamente um alerta também, mas também é uma orientação para a gente cuidar de nós mesmos, também dos nossos filhos. Se você educa os seus filhos de uma forma que eles têm um mau comportamento do período de sono, por exemplo,
você está provocando sintomas do TDAH nele. Ele vai ter dificuldade de aprendizado, ele vai ter dificuldade de atenção, vai ter uma hiperatividade, outros fatores que provocam os sintomas do TDAH, mesmo que a pessoa não tenha o TDAH. É nisso que eu estou colocando foco agora, tá, gente? Excesso de açúcar provoca, sim, também sintomas. A pessoa não consegue focar com excesso de açúcar, a pessoa não consegue guardar, prejudica a memória. A pessoa começa a criar uma certa irritabilidade devido à intoxicação pelo excesso de açúcar. Agora, resumindo, de forma geral, para vocês observarem o que eu falei aqui. Tem o TDAH neural, que a pessoa nasce, que é uma patologia neural, não se identifica por exames, e sim por entrevistas e observação e observando os sintomas, por testes mais psicológicos. Claro que é necessário verificar todos os fatores físicos, estando todos os fatores físicos ok, aí sim pode sim ser diagnosticada essa pessoa com TDAH. Aí ela tem realmente TDAH. Mas se ela tem deficiência de vitaminas, alteração de sono e etc., é regular esses itens que os sintomas vão desaparecer. Tem pessoas que passam por longos períodos de estresse, no caso mais idosos, que começam a até confundir com sintomas de Alzheimer, por exemplo. Eu esqueço de tudo, eu esqueço da minha chave, eu esqueço não sei o quê, eu não sei onde pus a minha carteira. Fico o dia inteiro sempre procurando coisas assim. Aí a família fica preocupada achando que ele tem Alzheimer. Na verdade, ele tem déficit de magnésio, por exemplo. Ele pode ter déficit de B12. Ele pode estar muito estressado. Tudo isso provoca esses sintomas. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, a complexidade de um único item, que não é só assim, nossa, você esquece demais das coisas? Você tem TDAH. Nossa, você é assim assado? Você tem autismo. Nossa, você é assim assado? Você é borderline. Não é um item, não é um ponto de vista que vai dar um diagnóstico para uma pessoa. Inclusive tem outro ponto ainda. Pessoas autistas podem ser sim confundidas com o diagnóstico de TDAH. Muitos dos sintomas do autismo manifestam-se singular aos sintomas do TDAH. E é muito comum pessoas que têm TDAH serem também autistas. Já vi e tem pesquisas que mostram que muitos diagnósticos de TDAH, mesmo sendo provados, tirando todos os fatores, sendo bem real, na verdade não é o TDAH sozinho. A pessoa tem um grau de autismo, porque existem outras perdas juntos com os sintomas que essa pessoa está ocorrendo. Existem questões neurais, reais, fisiológicas, que conseguem ser vistas em exames com TDAH, não é praticado. Eles são mais observados com observações na questão de áreas do cérebro, mais para questões de pesquisas. Geralmente o diagnóstico é feito através de observação, pesquisa e estudo do comportamento e da vida da pessoa. Por isso que é importante observar os fatores físicos. Se você foi em um profissional e este profissional falou que você tem TDAH sem observar todos os itens físicos que eu comentei com você, então sugiro você rever esse diagnóstico. Porque não é porque você apresenta esses sintomas que você tem. Se você passa muito tempo sem dormir direito à noite, você vai ter todos os sintomas do TDAH, por exemplo. Vocês conseguem entender, gente, como é que é essa situação? Olha, você quer fazer o seu filho entrar na moda e desenvolver TDAH? Você consegue fazer isso. Dá bastante açúcar para ele, faz ele dormir fora de hora, não deixa ele se alimentar direito. Rapidinho vai ter todos os sintomas. Aí você vai entrar na moda do TDAH. E como é que é o tratamento do TDAH e dos falsos TDAH? O tratamento, na verdade, é o quê? Terapia constante. No caso do TDAH, é bom sempre ter terapia para organizar os pensamentos. Estou falando de TDAH real, porque essas pessoas geralmente passam por muitas perdas, às vezes acontecem muitas situações sociais que as prejudicam, então geram muito sentimento de culpa, principalmente pela cobrança das pessoas à volta. É muito comum haver incompreensão das pessoas à volta, então acaba gerando esse tipo de situação de autocobrança, autopunição, mexe com o sistema emocional dessa pessoa. A terapia é uma ferramenta muito útil para isso. Estar vigilante, muito atento
certo na alimentação, nessas vitaminas que eu comentei com você, atividades físicas e etc. Um TDAH bem acompanhado, orientado, essa pessoa pode ser até confundida com uma pessoa 100% normal. As perdas são mínimas e ela consegue ter uma vida tranquila, fazer faculdade, se formar, trabalhar normalmente, mesmo com um diagnóstico comprovado e claro de que ela realmente tem essa neuropatologia. E é isso que eu queria passar para vocês hoje, gente. O vídeo até estendeu um pouquinho mais. Se inscrevam no canal, deixem aí suas dúvidas, seus comentários. Tenho o maior prazer de ver todos os comentários e responder a vocês. Cliquem no joinha para ajudar a divulgar esses vídeos para mais pessoas. Compartilhem para quem você acha que precisa entender e saber um pouco mais sobre esse vídeo. Gratidão, até o próximo vídeo.